Que bom, né, amados? Podermos louvar o nome do Senhor, né? Nosso coração se enche de alegria e paz, porque nós estamos contemplando Jesus. Quando nós estamos cantando, a nossa mente está voltada para Ele. Então nós estamos nos alimentando dEle. Amém? Por isso que a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Amém? Se nós pudéssemos passar o dia todo cantando, que bom seria. Não. Amém? Glória a Deus. Queridos, queria compartilhar algo aqui que está no meu coração. Conversamos aqui com os companheiros e decidimos avançar um pouco mais nisso que a gente está falando. Sobre nossa alma, sobre o nosso espírito, o nosso corpo. Estamos nos conhecendo melhor. Amém? Então eu queria falar um pouco mais sobre isso. Antes, queria falar de alguns critérios de nós lidarmos com a nossa mente, com o nosso coração. De nós temos que trabalhar nele também, temos que alimentar a nossa mente. A Bíblia diz que nós que somos espirituais, nós temos que pensar nas coisas do alto. Que bom que esse tempinho já que nós já tiramos o celular e estamos aqui em comunhão, né? Quanta coisa Deus já está falando, restaurando, limpando a nossa mente. Estamos aqui retirados. Nós fomos retirados do mundo. Estamos aqui reservados em um lugar, conversando das coisas concernentes ao reino de Deus. E é isso que Deus quer de nós, que nós estejamos livres para Ele. Mas nós não vamos morar aqui, né? Nós não vamos ficar aqui. Nós vamos voltar para a nossa casa, para o dia a dia, e vamos ter que enfrentar, né, lá fora. Amém? Mas diante das dificuldades, queridos, eu estava conversando hoje com as irmãs ali, a dificuldade de lidar com o nosso eu, com a nossa alma, que nós precisamos alimentar o nosso espírito. O Senhor, Ele supriu toda essa dificuldade através do Espírito Santo. Ele nos deu todo o recurso necessário para sermos cheios do Espírito Santo, para vivermos uma vida piedosa, para nós agradarmos o coração dEle. Amém? Jesus é a fonte que supre toda a nossa necessidade. Temos que buscar nele. Amém? Estamos numa vida agitada. Concorda comigo ou não? Hoje nós estávamos lendo de manhã, né? De duas irmãs. Uma correndo para lá e para cá, para servir, fazendo de tudo, e a outra aos pés de Jesus, escolhendo a melhor parte. E nós precisamos ter esse discernimento com a nossa vida. A nossa vida está agitada ou nós estamos aos pés de Jesus? Eu acredito que todos nós estamos com a vida bem corrida, bem agitada. Muitas coisas, muitas informações, muitos afazeres, muitas escolhas, muitas demandas. E isso acaba nos agitando, acaba tirando o nosso foco, tirando nós do lugar que era para nós estarmos, em paz, aos pés de Cristo. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a nossa alma. Queria ler com vocês Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34. Poder abrir, por favor. Marcos 12, 28 a 34.
Todo mundo achou? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, qual que é o principal mandamento do Senhor? Amar Ele de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Queria que vocês gravassem isso. Deus quer nós por inteiro para Ele. Ele quer o meu coração, Ele quer a minha alma, Ele quer toda a minha alma, Ele quer toda a minha força, todo o meu entendimento. Como o Santílio disse, a nossa alma está ligada à nossa mente. Então Deus quer a nossa mente. Queria falar da nossa mente hoje. Ela está sobrecarregada ou não? Como que eu estou entregando essa mente ao Senhor? Como eu disse, a nossa alma ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser alimentada, querido. O corpo nós alimentamos pela boca, né? Damos a ele os ingredientes necessários para crescimento. Imagina o corpo físico. Quero fazer uma comparação do nosso corpo com a nossa alma. Imagina se nós não alimentar o nosso corpo. O que vai acontecer? Nós vamos morrer, né? Não vai ter suprimento para ele crescer, para ele desenvolver. Deus quer que nós desenvolvemos por completo nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Então nós temos que alimentá-la também. O nosso corpo a gente alimenta pela boca. E a nossa alma? A gente alimenta por onde? Pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. A nossa alma é alimentada pelos nossos olhos. O nosso olho, querido, ele não funciona como uma lanterna. A lanterna você ilumina daqui para lá para você enxergar lá. O nosso corpo, o nosso olho, ele recebe, ele capta. Os nossos ouvidos captam. Então, a nossa alma ela é alimentada como? Por aquilo que entra, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Mateus 6:22, vamos ler? Quem achou aí, puder me ajudar? Tiver um. Hoje nós falamos com os homens aí, os homens tão animados. Tiver um homem varonil aí para ler para nós, por favor, com a voz bem alta. Mateus 6:22. Pode ler. A lâmpada do nosso corpo é os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então nós somos uma esponjinha, ó. Tudo vai entrando, tudo vai entrando. Então a palavra está dizendo, se o seu olho for bom, todo o seu corpo será luminoso. Então nós temos que cuidar. Mateus 13, 16 e 17. Vamos ler também? Outro varão aí. Mateus 13, 16 e 17.
Amém. Amém. Bem-aventurado, feliz, porém os vossos olhos, porque veem e ouvem. Nós somos felizes, queridos, porque nós conseguimos enxergar e ouvir as coisas do Senhor e podemos alimentar a nossa alma. O ímpio ainda ele não consegue, porque ele não nasceu de novo, ele não tem a mente de Cristo. Ele não entende. Então, frisamos isso. A nossa alma é alimentada pelos olhos e pelos ouvidos. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Amém? Por que, querido, que é tão... A esquerda, o sistema, investe tanto nisso? Já perceberam? Sabe daquela lei Rouanet? Investe em artistas com músicas seculares totalmente pervertidas para formar, para entrar dentro dos ouvidos das pessoas e fazer deformação cada vez mais do caráter. Eles investem milhões em peças teatrais, em um monte de coisa aí que nós como cristãos olhamos e falamos assim, não tem lógica. Mas eles trabalham dessa forma, o diabo trabalha também dessa forma, porque ele sabe. Enquanto nós estamos aqui cantando, ouvindo do Senhor, contemplando o Senhor, nossa alma está sendo alimentada pelas coisas do Senhor. Então, isso é de fundamental importância nós entendermos. Nossa alma ela é alimentada pelos olhos e pelos ouvidos. E o Santiro lembrou ontem que o Marcos usou a expressão da televisão, que é o chupa-alma. Hoje, eu queria falar, Samuel já começou, sobre o smartphone, sobre o celular. Esse aí é chupa-alma, chupa-corpo, chupa-espírito, chupa tudo. Acaba com tudo. Por quê? Porque nós estamos conectados, querido. Nós estamos com ele na mão toda hora, todo tempo, em todo lugar. Você vai para o banheiro, você leva. Você vai ali, você leva. Você vai aqui, você vai... Toda hora você está olhando. Toda hora você está precisando. Toda hora... Então Deus quer nos advertir para nós termos sabedoria para usar. Né? Para que não fiquemos sobrecarregados a nossa mente com algo que não precisa. Então, o sistema também está trabalhando com isso. Né? Para quê? Para encher a nossa mente de coisas. E enchendo a nossa mente de coisas, nós não vamos ter tempo para o Senhor, não vamos ter mente para o Senhor, não vamos ter disposição para o Senhor, vamos estar cheios de muita informação, de muito a fazer, de muita coisa. E até a gente pega a Bíblia, aí você vai lá pegar a Bíblia, você vai ler e não entra. Por quê? Porque está cheio. Está cheio, aí não cabe mais. O que nós temos que fazer? Nós temos que esvaziar. Então hoje eu queria atentar você para isso. Nós precisamos esvaziar nossa mente. Precisamos dar passos práticos para que o Senhor encontre espaço na nossa mente para Ele encher. Amém? Então eu queria falar hoje sobre o uso da internet também. Nós estamos sendo bombardeados por uma enxurrada de informação. Muita informação, querido. Nós aqui, os capacete branco, nós vivemos o antes e o depois. Nós estamos também inseridos no meio, mas nós viemos antes disso. Nós conseguimos viver um período e nós sabemos como era. E o que nós podemos falar para vocês é passar nossa experiência e nossa visão do que está acontecendo no mundo de hoje.
Então hoje nós temos muita informação. Você abre o celular, você tem notícia daqui, notícia da China, notícia da Índia, aquela doença que está na Índia, que você vai para o Japão, você vai para os Estados Unidos, você tem informação de todo lado. E quando você lê, quando você vê, o que você faz? Você joga aqui para dentro. E joga outra coisa para dentro. E joga outra coisa para dentro. E você vai colocando um monte de coisa. A nossa mente não foi criada para tudo isso. Nós estamos sendo bombardeados mesmo. É muita coisa. Lembro, hoje nós temos um monte de escolhas para fazer aí, de entretenimento, que acaba nos deixando aí para lá e para cá. Que eu vou? Onde que eu vou aqui? Como é que... É um monte de informações. Antigamente nós tínhamos uma informação assim, ou era no Fantástico, que era uma informação mais... Você assistiu no Fantástico? Era uma informação que tinha lá, que nós conversávamos isso a semana inteira. Todo mundo a mesma coisa. E o povo manobrando, né? Hoje tem um monte de informação que cada um a gente não consegue nem compartilhar. Porque cada um recebe uma enxurrada e cada um foca num, cada um. E tem tanta coisa ali, querido, que passa. Antes nós ficávamos, quando era uma informação triste assim, nós ficávamos chocados e passava uma semana para isso sair, né? Quando era uma tragédia assim que você via, tem tanta coisa acontecendo aí que hoje você vê assim, parece normal, você vai passando. Você ia administrar aquilo lá com a sua alma, fala, meu Deus, você viu o que aconteceu? E ficava ali com aquele negócio. Mas era só essa informação, era só isso. E a nossa alma ia sendo trabalhada naquilo. Hoje não, hoje você pega o celular, você vê uma tragédia. Você vê uma informação que está ali, que é uma tragédia, e você fala, poxa vida, olha só o que aconteceu. E daqui a pouco você dá uma rolada, é o seu time de futebol que ganhou, que já te dá um outro sentimento aqui dentro. Aí você dá mais uma rolada, é uma roupa que você gostou, que você, olha só, achei barato. Então isso dentro da gente, querido, dá uma bagunça. Dentro da nossa alma, que lembra que o Santinho falou que o sentimento está ligado à nossa alma, a gente não está conseguindo administrar, porque é muita coisa. E a gente não associa, não separa. Então aí nós vamos ficando frios, nós vamos ficando meio perdidos, meio zumbi, que os nossos sentimentos vão mudando. Então isso está acontecendo. Nós temos que buscar a graça de Deus para nós vivermos uma vida piedosa e usarmos isso de forma que não nos atrapalhe com o Senhor. De tudo que se deve guardar, Provérbios diz, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração é mente. Queridos, nós vivemos tempos onde quem tem uma mente saudável está no lucro. Nós vamos viver tempos terríveis aí para frente de mentes doentes por causa dessas coisas. Amém? Então, queria falar sobre 3 hábitos alimentares que destroem nossa alma. E eu queria fazer o comparativo com o físico. Primeiro hábito é comer muito. Nós precisamos de uma quantidade necessária de alimento.
O que passar é para fazer mal. Nós temos uma quantidade necessária de alimento. Tudo aquilo, se nós comermos muito, isso vai fazer mal à nossa saúde, ao nosso corpo. A nossa alma não é diferente. Se nós colocarmos muita informação na nossa mente, nós vamos ficar intoxicados. Muita coisa. Às vezes você está ali, querido, não que você queira, mas se você colocou seu olho, você leu, já jogou para dentro. E aí você vai se alimentando, alimentando, alimentando. Por mais que você não fique ali preso, mas você jogou para o seu subconsciente. Então, se nós comermos demais, nós acabamos sendo intoxicados de informação. Você está comendo em excesso as informações? Você está colocando para dentro muita informação? Você é daquele que vai no banheiro e leva o celular. Para no sinal, tem que dar uma olhada. Toda hora você tem que dar uma conferida. Querido, eu nem estou falando de coisa ilícita. Eu estou falando de coisa lícita. É a nossa vida nisso. Que vai gerar preocupação, que vai gerar ansiedade. Estamos usando muito ou pouco? Se usarmos muito, isso pode nos destruir a nossa alma também. Amém? Pode sobrecarregar o excesso. Podemos ficar obesos de informações. Sabemos tudo. Hoje tem o GPT, tem a IA, né? IA. Tudo que você quer saber, você consulta ali. Você não precisa de mais. Quiser fazer qualquer coisa, você está ali. Vou olhar aqui, vou fazer aqui, fazer aqui. Não sei se é só comigo. Então, queridos, nós precisamos criar critérios, precisamos abrir a nossa mente. O mundo, ele está indo nessa direção. E nós, como cristãos, querido, nós precisamos ir na contramão do mundo. Usar com critério. Eu preciso colocar limites. Eu preciso administrar meu tempo. Samuel começou hoje com uma pergunta. Você já olhou lá no começo do seu celular? Quanto tempo você gasta na frente da tela? Lá marca o tempo que você parou e olhou a tela. Você já olhou? Querido, é assustador. A gente dá 8 horas, 9 horas, 7 horas. Não é que você fica ali, ele não conta você ficando ininterrupto. Ele soma todas as vezes que você parou. E lá está rede social, está isso, está aquilo, está finanças, tudo que você usou no aplicativo, no celular. Então, estão em médias aí, vamos pôr 6 horas. Vai dar lá 6 horas que você parou e olhou. E você viu alguma coisa e jogou para cá. Aí quantas coisas do Senhor, quanto tempo com o Senhor eu gastei? Com a minha mente. E amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Nós aplicamos em fazer um monte de coisa. Mas aí, para o Senhor, quando nós vamos fazer, deixamos para depois, o HD está lotado. Amém? Então, criemos esses critérios. Não posso comer muito, tem que fazer uma dieta. Quanto tempo? Esse tempo que eu estou gastando aqui, o que aproveita no reino de Deus? O que vai me fazer mais semelhante a Jesus? O que vai glorificar e o que vai valorizar a minha comunhão com Cristo?
Amém? O propósito de Deus é relacionamento, querido. Ele quer estar conosco. Ele quer o nosso tempo. Ele quer a nossa mente. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se relacionar conosco. E para isso é uma via de mão dupla. Tem a parte que nos cabe. Não é só de noite que você deita lá cansado para orar, já está com a cabeça cheia. Senhor, obrigado, boa noite. Dormiu. Cansado. Nós temos percebido, os irmãos, queridos, os irmãos estão cansados. Por quê? Porque a mente está cheia, a nossa mente está cheia. Então, se nós não tomarmos algumas atitudes, vamos indo. Então, o primeiro critério é esse: comer muito. Tenho que usar, avalia lá no começo do celular, e aí você toma uma decisão. Chega diante do Senhor, fala assim: Senhor, se eu gastar 2 horas aqui, eu vou gastar 2 horas contigo. Através da palavra, através da oração, através da comunhão com os meus irmãos. No mínimo, né? Vamos só equilibrar. Querido, o segundo critério é comer rápido. Se uma pessoa come um alimento rápido, isso vai fazer bem para o corpo? A Amanda sabe o que é isso aí, que ela mastigava quantas vezes, Amanda? 20 vezes nós temos que mastigar o alimento, tá? Eu sei que eu ia almoçar lá no Santírio, a Amanda demorar. 20 vezes nós temos que mastigar o alimento para ele não sobrecarregar o estômago. É o certo, sei que nós não fazemos. Então comer rápido, isso destrói a gente também. Na nossa alma, a cultura do Reels, que é aqueles vídeos rápidos, aqueles videozinhos que tá lá. Aquele vídeo tem quantos segundos? 30 segundos, né? Em média. É isso? Em 30 minutos, nós temos 60 informações diferentes. Em 30 minutos, meia hora. Você passa meia hora, às vezes, vendo aquele vídeo? Não. Aqui ninguém vai... Meia hora passa muito rápido você na frente do celular. Meia hora tem 60 informações diferentes que chamou sua atenção e que você colocou alguma coisa para dentro. Pode ser pescaria, pode ser qualquer coisa. Mas é 60 imagens, 60 informações que você recebeu e colocou para dentro da sua mente. Em meia hora. Então isso é muito rápido, querido. É muita coisa que nós colocamos para dentro de nós. Aí coloco 60 informações, depois eu vou ler a palavra. Vai caber aonde? Não cabe. Porque já está cheio. E às vezes você vê uma frase lá até importante, né, no meio. Aí tem as evangélicas. Morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Poxa vida, né? Jesus, eu tô me alimentando. Mas você passou o dedo, já é outra coisa. Você já saiu daquele êxtase ali do espiritual e já caiu em outra coisa. E assim vamos. Não dá tempo, querido. Salmo, capítulo 1, fala que o Santírio disse sobre a meditação na lei do Senhor, de dia e de noite. O nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei nós meditamos de dia e de noite. E o que é meditar? Meditar é
Pensar, repensar, pensar, repensar, falar, buscar, mergulhar cada vez, aprofundar mais na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor. Para meditar nós precisamos tempo. Ninguém medita rápido. Aí quando nós chegamos no grupo caseiro, vamos compartilhar. Vamos compartilhar aquilo que o Senhor falou conosco. Meditou? Não deu tempo. Fala, não tem tempo, está corrido, as coisas estão corridas, mas acabei de almoçar, eu deitei ali, já comecei, ó, dei uma olhada. Precisamos ter critérios, queridos. Se nós queremos entregar ao Senhor como mandamento dele, nossa alma, nosso coração, nosso entendimento, nós precisamos ir na contramão disso. Certo? Então, comer muito e comer rápido, isso destrói também. A última coisa, terceiro critério, é comer apenas aquilo que você gosta. Se nós fizermos isso com o nosso corpo, o que vai acontecer? Nosso corpo vai adoecer, porque o que a gente gosta faz mal. O que é gostoso geralmente faz mal. Baguncinha todo dia, Coca-Cola. Se a gente alimentar daquilo que a gente gosta, querido, nós vamos ter prejuízo. Nós vamos colher prejuízo no nosso corpo. E nas redes sociais, tem um negócio que chama algoritmo. Todos vocês sabem que vocês são da tecnologia. Esse algoritmo, ele entende aquilo que você gosta através da sua pupila. Quando você olha algo que te atrai, sua pupila dilata, ela capta e ali ela vai fazendo o seu algoritmo. Ela vai fazendo o seu perfil. E ela vai mandar para você só o que você gosta. E cada vez que você olha o que você gosta, sua pupila dilata, o que isso faz no cérebro? Joga dopamina, que é hormônio do prazer, que você gosta. E aí você fica ali. Isso traz, querido, um vício. Isso traz vício para nós. Então, esse algoritmo, ele está alimentando você. Ele já sabe, ele já está escrito lá o que você, as suas preferências, onde você clicou, onde você para com mais tempo antes de passar, onde te atrai, e ele vai formando o seu perfil. Então, cada pessoa na rede social está em uma ilha sozinha, porque o alimento dela é diferente do outro. O que o algoritmo faz para mim não faz para ele, porque o que ele gosta é diferente. Não faz para o outro, não faz. Cada um tem o seu. Então ele vai nos colocando nós em nossas ilhas. Então as informações que eu tenho, que eu leio, que eu gosto, é uma e para você é outra. Quando nós pararmos para conversar, a nossa conversa não bate. Você viu? Não? Ah, beleza. Ah, que vamos conversar? Não tem, não separa. Entendeu? Então, volto a falar, antigamente, não é do tempo de vocês, você nem vai saber o que é isso. Eu ia falar, dois senhorzinhos lendo um jornal. E a informação era só um ali, que eles ficavam conversando. Hoje, querido, cada um tem o seu mundo, cada um tem a sua
está vivendo de uma forma talvez junto, mas isolado. Amém? Então o terceiro critério é esse: comer apenas aquilo que você gosta. Isso está nos enchendo. Isso tem acontecido com você? Ou não? O algoritmo ainda não te pegou, não te conhece. Conhece. Querido, então, o que eu queria tentar para vocês: nós precisamos deixar a casa limpa para que o Senhor possa ter prazer em estar. Nós somos um jardim secreto de Deus, onde Ele tem prazer em estar. E Deus habita onde? Na nossa mente. Ele habita aqui. Temos que pensar nas coisas do alto, temos que dar espaço. E hoje nós estamos sobrecarregados com informações que estão na nossa mão. Amém? Então, como que a alma se alimenta? Através dos olhos e dos ouvidos. Sabe? Às vezes a gente está lá, está buscando ouvir. Que tipo de música que eu ouço? Né? Aonde que eu gasto tempo com os meus olhos? Vai produzir o quê? Isso está na vaidade? Isso está no meu bel prazer? Ah, mas não tem nada a ver, é lícito. É lícito, mas rouba o lugar de Deus. Você vai preencher um lugar onde é o lugar para Deus estar. Amém? O que eu disse, querido, nós não estamos proibindo o celular. Nós temos que ter critérios para usar, que isso não nos domine. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa pagar a conta. E hoje nós fazemos tudo por aqui. Os empresários, queridos, hoje nós estamos vivendo um tempo que isso tem se tornado uma doença. O vício no celular. As empresas estão com dificuldade de lidar com isso. De funcionários que não conseguem ficar longe do celular. Não conseguem trabalhar sem ele estar perto. E alguns, eu ouvi alguns dizer sobre isso, até o Edmar já falou sobre isso, está acabando que isso vai se tornar um problema social, principalmente para os jovens. Por quê? Porque isso cria um vício. Então tenhamos cuidado, querido, isso não vem de brincadeira, isso não está na sua mão de brincadeira. Né? Vamos usar com seriedade, vamos orar ao Senhor para que isso não roube, não nos domine, não nos atrapalhe, não nos guie naquilo que nós temos que fazer ou pensar. Amém? A boca fala do que o coração está cheio. Medimos as nossas conversas para nós sabermos, falar, não, eu não tenho problema com isso. Qual é a temática da nossa conversa? Que tanto que nós conversamos das coisas concernentes ao reino de Deus e quanto nós conversamos das coisas concernentes ao mundo. Por aí temos a resposta. A boca fala do que o coração está cheio. Esvaziemos daquilo que nos atrapalha com o Senhor para nós podermos encher com as coisas do Senhor. Amém? E aí nós vamos encher do Espírito, falando entre nós, com cânticos, com hinos. Amém? Queridos, nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Por isso que o louvor, nós estamos contemplando a Deus, nós estamos sendo transformados. Todas as vezes que nós estamos cantando para o Senhor, nós estamos conectando com Ele, nós estamos olhando para Ele, nós estamos contemplando Ele, Ele está nos atraindo
isso vem na nossa mente, vem na nossa alma, e nós vamos sendo transformados. Por que que no mundo as músicas que fazem sucesso são músicas pejorativas, que falam de traição, que falam de enganação? Por quê? Porque o mundo quer produzir isso, e quando canta, contempla, e quando contempla, transforma. E nós fomos chamados para ser parecidos com Jesus. Deus quer nos renovar quer nos transformar pela renovação da nossa mente. Amém? Só finalizando, ontem nós estávamos falando sobre ser guiado pela alma ou ser guiado pelo corpo. Ser guiado pela alma ou ser guiado pelo espírito. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de governo. É mudança de governo. Antes, quem que governava? A minha alma. Ela fazia o que ela queria. Ela não estava nem se importando com Deus, mas ela fazia segundo... Quando nós nascemos de novo, nós mudamos de governo. Quem que governa agora? Deus, através do Espírito Santo, se unindo ao meu espírito e governando a minha alma. Não deixemos a nossa alma aí cheia, perdidas aí no meio. Trabalhemos nela. A palavra diz assim, ó, desenvolvei a salvação da vossa alma com temor e tremor. Amém? Queridos, só lembrar, essa é a nossa luta, não podemos parar. Nossa alma precisa ser desenvolvida, colocá-la no lugar, como o Santílio disse. Davi, lembrei de uma coisa, como era a vida de Davi, como que ele escrevia esses salmos. Onde que Davi estava? Davi era pastor de ovelha, estava lá no campo com o seu instrumento, estava contemplando Deus na criação, estava falando com Deus. A sua mente estava com o quê? No TikTok. Não tinha nada. Onde ele olhava, ele contemplava o Senhor, o coração dele estava para o Senhor, ele estava sendo atraído pelo Senhor. Por isso que ele escreve, por isso que ele coloca, ele leva a alma dele a adorar Deus. Nossa alma vai adorar a Deus se nós fizermos isso com ela, colocar ela no lugar, sermos guiados pelo Espírito, agarrarmos nisso. Amém? Amém. Pai querido, posso orar ou quer alguém ter algo? Pode ficar aí. Aleluia. Amados irmãos, eu gostaria de dividir com ele aqui esta preocupação, que eu acho que tenho visto que é uma guerra. Esse excesso de informação, esse excesso de tecnologia à nossa disposição, realmente é muito grave para a nossa alma, é um confronto com as coisas do Senhor. O William falou aqui de esvaziar, porque às vezes não cabe. A gente não coloca as coisas do Senhor porque não cabe, estamos cheios, supitados, vamos dizer assim, né? Mas não é só apenas isso, o fato de não caber mais nada. Podemos até esvaziar. Mas o problema é que qualquer conteúdo que nós vemos nesse mundo, todas essas informações de tecnologia, tudo que está à nossa disposição da internet e tudo mais, é um total confronto, é uma total oposição às coisas do Senhor. Então, se nós estamos acumulando e temos alguma coisa que não está totalmente desprezada, jogada no lixo, qualquer coisa do Senhor que você vai ver,
já tem uma oposição antecipada. Algo que já está previamente implantado ali contra as coisas de Deus. Então a gente tem que pensar muito nisso mesmo, porque precisamos de tempo, precisamos de meditar. O William falou disso aqui, eu compartilhava com o Israel. Se o William não falar, e o William falou. E se não temos tempo, como é que vamos meditar? E o sistema nos leva a não ter tempo, né? Não deixar você pensar. Tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto, para que a gente não pense. Você não precisa mais pensar nada. Eu sou da área jurídica, sou advogado, luto até hoje, resisto e espero que vou parar de advogar sem precisar usar a inteligência artificial. Porque eu acho que é coisa muito banal você fazer algo sem pensar, sem precisar pensar. É inconcebível para mim isso. Aí você vai se enfraquecendo. Aí quando você chega a um caso que vai precisar pensar, não, eu vou ter que procurar a inteligência artificial, e se explodir daí eu também não penso mais. Então, o sistema está levando a gente a não precisar pensar. E como é que nós vamos meditar nas coisas do Senhor se eu não preciso pensar? O sistema está me ensinando isso. Não preciso parar, não preciso meditar. E as coisas de Deus, elas para nós precisam ser reveladas. Não é um memorial aqui, não é um cartaz aqui, alguma coisa. Precisa ser revelada pelo Espírito Santo de Deus, o nosso Espírito. E nós precisamos de beber esta palavra de Deus, as coisas do Senhor, e meditar nisso, ruminar isto. E eu gostaria de que alguém lesse Salmos 119, 37. Cento e 37. Desvia meus olhos das coisas inúteis. Outra tradução aí, por favor. Coisa sem valor. Outra tradução. Fala de vaidade. Olha só. Será que todo esse tempo que vemos tudo isso é necessário? Eu gosto muito de notícia, eu acho que é bom para mim, para a minha profissão, para mim estar atualizado, mas já acabou virando, às vezes, um vício. Eu não consigo fazer certas coisas, vou começar a trabalhar sem estar atualizado na notícia. Esse dia eu me parei no computador e falei, será que eu preciso disso, Senhor? Será que eu preciso disso mesmo? Abri 2, 3 jornais por aí, não sei o que, jornais de grande repercussão nacional por aí, até assino um. Aí eu bloqueei, parei e falei, não, eu não preciso disso. Eu preciso das coisas do Senhor. Eu preciso estar sustentado e alimentado pelo Senhor. Preciso crescer com o Senhor. Preciso de receber, buscar com zelo as coisas do Senhor. Isso não precisa para mim, isso é vaidade. Isso é vaidade. Coisas inúteis. Quantas tradições temos aqui que vamos de confronto com isso que passa, que estão no nosso dia. Às vezes nem queremos, né? Mas você vai fazer alguma coisa útil, já vem uma coisa inútil. Sem querer, você já está ali. Está brincando ali com o Santírio. O perfil que ele descobre da gente, né? Por isso que eu falo com a minha esposa de vez em quando, o que você está vendo aí? Coisa de pescaria, olha só. Já descobriram que eu gosto de pescaria, né? Manda lá no meu computador, abrir lá, pá, coisa de pescar e não sei o quê, vara, molinete, lancha e barco. Aí você fica contemplando, olhando o preço, perdendo tempo. Vaidade. Cada um com seu perfil. Cada um com aquilo que o sistema quer. E aí, não deixar você pensar. É essa a grande estratégia. Eu já compartilhei isso com vários irmãos, isso que eu vou falar agora.
em várias vezes, talvez vocês já ouviram de mim. O Israel, que é da área jurídica, sabe que há uns 13 anos atrás, 14 anos aí, foi implantado na Justiça o sistema de processo judicial eletrônico. E lá em Cáceres eu era presidente da OAB, e quando foram implantar me chamaram lá para ir lá discursar, e eu vi. E veio um camarada e trouxe uma palavra assim para mim, pura, na época profética, e que assustou muito a gente, que acontece hoje. Ele falou que naquela época, ele falou lá, isso há 13 anos atrás, que por volta de 2025, hoje, toda criança estaria indo para a escola com um computador na mão, com capacidade de pensar igual à mente humana. Nós assustamos, ficamos horrorizados com a palavra e muitas coisas que esse cara falou. E não é o que está acontecendo hoje? E alguém precisa pensar? E alguém precisa fazer algum trabalho na escola? Alguém precisa desenvolver alguma coisa? Não precisa, é só clicar lá. Acabou. Aí ele falou mais, que por volta de 2050, alguém falou aqui, ó, vocês são a geração, vocês e os vossos filhos, por volta de 2050, toda criança estará indo para a escola com um computador na mão, com capacidade de dominar a mente humana. E se você não tem Deus claramente convicto e Deus claramente com revelação, claramente com tempo de meditação e convicto, quem é que vai dominar? O sistema já está se conversando aí, já estão fazendo inteligência artificial com inteligência artificial para se conversar. E aí? Nós estamos próximos, amados, de realmente o fim está bem aí. Está bem próximo. As coisas são muito graves. Se nós não olharmos realmente isso que Deus quer fazer conosco, Deus trouxe essa direção de limpar, purificar, tirar as coisas do mundo. Israel falou ontem conosco. Realmente, às vezes, nem é pecado grosseiro, mas a poeira do mundo, as impregnações do mundo, estas coisas que vão enchendo, não cabe as coisas do Senhor. E às vezes, se você consegue colocar um pouquinho, tem um monte de oposição, e daqui a pouco está cheio de conflito, porque eu vi isso, porque fulano fazia isso. Então meditemos nisso e perguntemos, preciso disso? Será que eu preciso de ficar vendo isso? Tem necessidade disso? Não tem. É tudo vaidade. Lá no livro do Eclesiástico tem mais coisas para nós falarmos sobre isso. Amém? Glória a Deus, William.